Luiz Barsi é um dos investidores mais conhecidos do Brasil. Ele ficou famoso por transformar pouco dinheiro em uma fortuna enorme ao longo de décadas, investindo principalmente em ações. Recentemente, ele fez uma declaração que chamou a atenção de muita gente. Reserva de emergência pode ser um desperdício. Essa frase gerou polêmica, porque vai contra o que a maioria dos especialistas em finanças recomenda. Para entender por que Barsi pensa assim, é preciso analisar sua visão de forma simples e com exemplos do dia a dia. A reserva de emergência é um dinheiro guardado para imprevistos, como perder o emprego, uma doença na família ou um conserto urgente no carro. A recomendação comum é que as pessoas tenham o equivalente a 3 a 6 meses de despesas básicas guardadas em um lugar seguro, como uma poupança ou um investimento de baixo risco. Por exemplo, se uma pessoa gasta R$ 2.000 por mês para viver, ela deveria ter entre R$ 6.000 e R$ 12.000 guardados. A ideia é evitar dívidas ou ter que vender algo importante em uma situação difícil. Luiz Barsi, porém, enxerga isso de outro jeito. Para ele, deixar muito dinheiro parado em uma reserva de emergência pode ser um erro, porque esse dinheiro não está trabalhando para você. Em vez de render pouco na poupança, ele poderia estar investido em ações ou outros ativos que crescem mais ao longo do tempo. Barsi acredita que, se a pessoa souber investir bem, ela pode usar parte do dinheiro que seria da reserva para ganhar mais no futuro. Vamos imaginar um exemplo prático. João tem R$ 10.000 guardados na poupança como reserva de emergência. Todo mês ele deposita R$ 500 nesse dinheiro. Depois de um ano, com os juros da poupança, ele terá cerca de R$ 16.200, considerando uma taxa de 0,5% ao mês, que é o que a poupança costuma render. Não é muito, mas é seguro. Agora, imagine que João, em vez de deixar tudo na poupança, resolva investir R$ 5.000 em ações de empresas sólidas, como as que Barsi costuma recomendar. Se essas ações renderem 10% ao ano, em 5 anos, ele terá cerca de R$ 8.052,50 com esse dinheiro. Os outros R$ 5.000 continuam na poupança, rendendo pouco, mas estão lá para emergências. Barsi argumenta que, se João souber escolher boas ações, ele pode até vender parte delas em uma emergência, em vez de depender só da poupança. Claro, isso exige conhecimento e coragem, porque o mercado de ações pode cair em alguns momentos, mas, ao longo de muitos anos, a tendência é que as ações valorizem mais do que a poupança. Para Barsi, quem tem disciplina e paciência pode transformar até mesmo a reserva de emergência em uma fonte de riqueza no futuro. Outro ponto importante da visão de Barsi é que ele não recomenda deixar todo o dinheiro em ações. Ele mesmo sempre manteve uma parte do seu patrimônio em investimentos mais seguros, como títulos do governo. A diferença é que ele não vê sentido em guardar uma quantia muito grande apenas para emergências, especialmente se a pessoa já tem outras fontes de renda ou um bom histórico de investimentos. Para ele, o ideal é equilibrar segurança e crescimento. Vamos pensar em outro exemplo. Maria é uma professora que ganha R$ 4.000 por mês. Ela gasta R$ 3.000 com contas, aluguel e alimentação. Seguindo a recomendação tradicional, ela deveria ter entre R$ 9.000 e R$ 18.000 na reserva de emergência. Mas Maria também quer investir para o futuro. Se ela deixar R$ 18.000 na poupança, esse dinheiro vai render muito pouco. Em vez disso, ela poderia deixar R$ 6.000 na poupança para cobrir 2 meses de despesas e investir o restante em ações ou outros ativos que rendem mais. Assim, ela teria uma segurança mínima e ainda estaria fazendo seu dinheiro crescer. Claro, essa estratégia não é para todo mundo. Quem não entende de investimentos ou não tem disciplina pode acabar perdendo dinheiro. Além disso, se a pessoa não tiver outras fontes de renda, como um emprego estável ou uma aposentadoria, pode ser arriscado depender só de investimentos para emergências. Barsi sabe disso e por isso sempre diz que cada um deve analisar sua própria situação antes de seguir qualquer conselho. Um dos maiores argumentos de Barsi é que, ao longo da vida, as pessoas enfrentam pouquíssimas emergências de verdade.
A maioria dos imprevistos pode ser resolvida com um pouco de planejamento, ou até mesmo com um empréstimo temporário. Por exemplo, se o carro quebrar, em vez de usar toda a reserva, a pessoa pode parcelar o conserto ou pedir um empréstimo com juros baixos. Enquanto isso, o dinheiro que estaria parado na poupança continua rendendo mais em outros investimentos. Outro exemplo, Ana tem 15 mil reais na reserva de emergência. Um dia, ela precisa de 5 mil reais para uma cirurgia não coberta pelo plano de saúde. Se ela tirar esse dinheiro da poupança, vai demorar para repor e o restante continuará rendendo pouco. Mas se ela tiver 5 mil reais na poupança e 10 mil reais em ações, ela pode vender parte das ações para pagar a cirurgia. Mesmo que as ações estejam em baixa naquele momento, ao longo dos anos elas tendem a se recuperar e render mais do que a poupança. Barsi também lembra que a reserva de emergência tradicional foi criada em um contexto diferente do atual. Antigamente, as pessoas tinham empregos mais estáveis e menos opções de investimento. Hoje, com a internet, é possível aprender sobre finanças e investir de forma mais inteligente. Além disso, muitas pessoas têm renda extra, como trabalhos freelancer ou aluguéis, que podem ajudar em momentos de aperto. Por isso, ele acredita que a reserva de emergência não precisa ser tão grande quanto antes. Mas é importante destacar que Barsi não está dizendo para as pessoas gastarem todo o dinheiro ou não guardarem nada. Ele apenas sugere que a reserva de emergência não precisa ser tão grande quanto muitos recomendam. Para ele, o ideal é ter uma quantia mínima para emergências reais e investir o restante em ativos que crescem mais ao longo do tempo. Assim, a pessoa não fica com dinheiro parado e ainda consegue construir riqueza. Para resumir, a visão de Luiz Barsi é polêmica porque questiona uma das regras mais básicas das finanças pessoais. Enquanto a maioria dos especialistas recomenda guardar uma reserva grande para emergências, Barsi acredita que esse dinheiro pode ser melhor utilizado em investimentos que rendem mais. Ele não sugere que as pessoas fiquem sem nenhuma segurança, mas sim que equilibrem a reserva com oportunidades de crescimento. Essa estratégia exige conhecimento, disciplina e coragem, mas pode trazer resultados muito melhores no longo prazo. No fim das contas, cada pessoa deve avaliar sua própria situação. Quem tem um emprego estável, outras fontes de renda ou conhecimento sobre investimentos pode seguir a linha de Barsi e reduzir a reserva de emergência. Já quem está começando a organizar as finanças ou não tem segurança no emprego, deve seguir a recomendação tradicional e guardar uma quantia maior. O importante é entender que não existe uma regra única para todos e que o melhor caminho depende das circunstâncias de cada um. Luiz Barsi acredita que guardar dinheiro parado na reserva de emergência pode ser um erro porque, na maioria dos casos, esse dinheiro não trabalha a seu favor. Enquanto ele fica lá, parado na poupança ou em algum investimento de baixo rendimento, a inflação vai corroendo seu valor. Ou seja, com o tempo, você consegue comprar menos com aquele dinheiro do que antes. É como se você guardasse um saco de arroz hoje e daqui a 5 anos descobrisse que ele perdeu metade do peso sem você ter usado nada. Para Barsi, o ideal é que o dinheiro esteja sempre em movimento, gerando mais dinheiro. Ele dá o exemplo de quem investe em ações de empresas sólidas, como bancos ou empresas de energia. Se você compra ações de uma empresa que paga bons dividendos, uma parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas, esse dinheiro pode ser reinvestido para comprar mais ações, criando um ciclo de crescimento. Com o tempo, esses pequenos ganhos podem se transformar em uma renda extra significativa, sem que você precise mexer no dinheiro principal. Claro que essa estratégia não é para qualquer um. Quem não tem experiência com investimentos ou não tem tempo para estudar o mercado, pode acabar perdendo dinheiro em vez de ganhar. Por isso, Barsi sempre reforça que é preciso ter conhecimento e paciência. Ele mesmo passou décadas estudando empresas e só investe naquelas que conhece bem. Para ele, não adianta sair comprando ações de qualquer empresa só porque alguém disse que é bom. É preciso analisar os números, entender o negócio e ter certeza de que aquela empresa vai continuar dando lucro no futuro.
Outro ponto importante é que Barsi não defende que as pessoas fiquem sem nenhuma segurança. Ele mesmo mantém uma parte do dinheiro em investimentos mais conservadores, como títulos do governo, que são seguros e podem ser resgatados rapidamente se necessário. A diferença é que, para ele, essa reserva não precisa ser tão grande quanto muitos especialistas recomendam. Em vez de guardar 6 meses de despesas, por exemplo, ele pode guardar apenas 2 ou 3 meses, desde que o restante do dinheiro esteja rendendo mais em outros investimentos. Mas é preciso ter cuidado. Se você decidir seguir essa estratégia, precisa estar preparado para imprevistos. Imagine que você reduziu sua reserva de emergência para investir em ações e, de repente, perde o emprego ou precisa de uma cirurgia cara. Se não tiver como resgatar o dinheiro rápido ou se as ações estiverem em baixa, pode acabar em uma situação difícil. Por isso, Barsi só recomenda essa abordagem para quem já tem uma vida financeira organizada, uma renda estável e conhecimento para lidar com os altos e baixos do mercado. No fim, a mensagem de Barsi é simples: dinheiro parado é dinheiro perdido. Ele não está dizendo para ninguém viver no limite ou correr riscos desnecessários, mas sim para pensar em como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Se você tem condições de estudar, se planejar e assumir alguns riscos calculados, pode ser que essa estratégia funcione para você. Mas se ainda está começando ou não se sente seguro, é melhor seguir o caminho mais tradicional e ir aos poucos. O importante é não deixar o medo paralisar suas finanças, mas também não agir por impulso. Cada um precisa encontrar o equilíbrio que faz sentido para a sua vida. Luiz Barsi não é contra a ideia de ter uma reserva de emergência, mas ele acredita que, para quem já tem uma situação financeira sólida, deixar muito dinheiro parado na poupança ou em investimentos ultraconservadores pode ser um erro. Ele compara isso a guardar um guarda-chuva em casa mesmo quando não está chovendo. Se você nunca usa, está perdendo a chance de aproveitar o sol para plantar algo que cresça. Por exemplo, imagine que você tenha 50 mil reais na poupança, rendendo pouco mais de 0,5% ao mês, enquanto a inflação está em 0,7%. Na prática, seu dinheiro está perdendo valor. Barsi diria que se você já tem uma renda fixa que cobre seus gastos e um conhecimento básico sobre investimentos, poderia destinar parte desse dinheiro para ações de empresas sólidas, que pagam dividendos regulares. Assim, em vez de ver seu dinheiro murchar com a inflação, ele poderia render mais e ainda gerar uma renda extra no futuro. Claro, isso não significa sair comprando qualquer ação por aí. Barsi mesmo só investe em empresas que conhece bem, que têm histórico de lucro e que pagam dividendos consistentes, como bancos, seguradoras e empresas de energia. Ele não aposta em modinhas ou em negócios que não entende. Para ele, o segredo é estudar, ter paciência e não se deixar levar pelo pânico quando o mercado cai. Outro ponto importante é que essa estratégia não é para todo mundo. Se você ainda está pagando dívidas, não tem uma renda estável ou não entende como funciona o mercado de ações, é melhor não arriscar. Barsi sempre diz que o investidor precisa ter estômago para aguentar as oscilações. Se você se assusta com uma queda de 10% na bolsa e vende tudo no desespero, provavelmente vai perder dinheiro. Um exemplo prático. Digamos que você tenha 30 mil reais na poupança e decida investir 10 mil em ações de uma empresa que paga bons dividendos. Se essa empresa distribuir 6% ao ano em dividendos, você receberia 600 reais por ano, só de lucro. Enquanto isso, os outros 20 mil continuariam na poupança, como uma reserva de segurança. Se surgir uma emergência, você usa parte do dinheiro da poupança. Se não surgir, os 10 mil em ações podem continuar rendendo e, com o tempo, até aumentar de valor. Barsi também alerta para não confundir reserva de emergência com dinheiro para objetivos de curto prazo, como uma viagem ou a compra de um carro. Se você sabe que vai precisar desse dinheiro em menos de 2 anos, é melhor deixá-lo em um investimento seguro como o Tesouro Selic, que rende mais que a poupança e tem baixo risco. A estratégia dele é mais para quem já tem uma base financeira e quer fazer o dinheiro trabalhar no longo prazo.
No fim das contas, a visão de Barsi é um convite para pensar fora da caixa, mas com responsabilidade. Ele não está dizendo para ninguém abandonar a prudência, mas sim para questionar se deixar todo o dinheiro parado é realmente a melhor opção. O ideal é encontrar um meio termo, ter uma reserva para imprevistos, mas também investir em oportunidades que possam trazer retornos maiores. O importante é não deixar o dinheiro dormindo enquanto a vida financeira poderia estar crescendo. A polêmica da reserva de emergência, segundo Luiz Barsi, não é sobre ignorar os riscos, mas sobre entender que dinheiro parado pode ser um desperdício quando você já tem uma situação financeira estável. Imagine uma pessoa que guarda R$ 50.000 na poupança por precaução, mas já tem um salário fixo, um plano de saúde e até um imóvel quitado. Será que esse dinheiro não poderia estar rendendo mais em investimentos de longo prazo, como ações de empresas sólidas? Barsi defende que, para quem já tem uma base financeira, a reserva de emergência pode ser menor do que os famosos 3 a 6 meses de despesas. Afinal, se você tem outras fontes de renda ou ativos que podem ser vendidos em uma emergência, não faz sentido deixar tanto dinheiro parado. Por exemplo, alguém que tem um apartamento alugado pode contar com esse rendimento extra caso precise. Ou quem investe em ações de boas empresas pode vender parte delas se surgir um imprevisto. Mas atenção, essa estratégia não é para todo mundo. Se você ainda está começando a juntar dinheiro, não tem outras fontes de renda ou vive em um emprego instável, a reserva de emergência tradicional é fundamental. O problema não é ter uma reserva, mas exagerar nela quando já existe segurança financeira. É como guardar um guarda-chuva gigante dentro de casa, mesmo sabendo que raramente chove na sua cidade. Outro ponto importante é que Barsi não sugere colocar todo o dinheiro em investimentos arriscados. Ele mesmo é conhecido por investir em empresas consolidadas, que pagam dividendos regularmente. A ideia é buscar ativos que, além de crescerem no longo prazo, também gerem renda passiva, como aluguéis ou dividendos, que possam ser usados em emergências. Assim, o dinheiro não fica parado, mas também não some de uma hora para outra. No fundo, a mensagem é simples: não deixe o medo te prender a uma estratégia que pode limitar seu crescimento. Se você já tem uma base sólida, por que não usar parte do dinheiro que ficaria parado para construir riqueza? Claro, sempre com cuidado e sem colocar tudo em risco. O segredo está no equilíbrio. Ter o suficiente para dormir tranquilo, mas também o suficiente para fazer o dinheiro trabalhar por você. Mas como saber se você já tem essa base sólida que Barsi menciona? Não existe uma resposta única, mas alguns sinais podem ajudar. Por exemplo, se você já tem uma renda estável, consegue pagar suas contas sem apertos e ainda sobra um pouco no fim do mês, talvez seja a hora de repensar a reserva de emergência tradicional. Outro ponto importante: se você já investe em ativos seguros, como títulos públicos ou ações de empresas sólidas, parte desse dinheiro já pode estar funcionando como uma reserva inteligente. Imagine uma pessoa que guarda R$ 30.000 na poupança por precaução. Esse valor poderia estar rendendo mais em um investimento conservador, como um CDB de um banco confiável que paga mais que a poupança e ainda tem liquidez diária. Ou, se essa pessoa já tem experiência, poderia alocar parte desse dinheiro em ações de empresas que pagam dividendos altos, como bancos ou empresas de energia. Assim, em vez de ficar parado, o dinheiro gera uma renda extra que pode ser usada em emergências e ainda cresce ao longo do tempo. Claro, isso não significa jogar todo o seu dinheiro em ações ou esquecer completamente a segurança. Barsi não é irresponsável. Ele defende que você só deve fazer isso se já tiver um colchão financeiro mínimo, conhecimento sobre onde está investindo e, principalmente, paciência. Se você precisar vender suas ações em um momento de crise para pagar uma conta, pode perder dinheiro. Por isso, é preciso ter uma parte do patrimônio em algo mais líquido, mesmo que não seja a poupança. Outro exemplo prático: pense em alguém que tem R$ 50.000 guardados. Em vez de deixar tudo na poupança, essa pessoa poderia dividir o dinheiro assim:
R$ 10.000 em um investimento de liquidez imediata, como um Tesouro Selic, para emergências urgentes. R$ 20.000 em ações de empresas sólidas, que pagam dividendos mensais ou trimestrais. R$ 20.000 em outros investimentos de longo prazo, como fundos imobiliários ou mais ações. Assim, os R$ 10.000 cobrem imprevistos rápidos, enquanto os outros R$ 40.000 trabalham para gerar renda e crescer. Se uma emergência maior aparecer, os dividendos ou a venda de uma parte das ações podem ajudar, sem precisar mexer no dinheiro que está rendendo mais. A grande sacada de Barsi é mostrar que dinheiro parado é dinheiro perdido. A poupança, por exemplo, mal acompanha a inflação. Ou seja, com o tempo, você perde poder de compra. Já investimentos bem escolhidos não só protegem seu dinheiro, como podem multiplicá-lo. Mas atenção, isso só funciona se você estudar, entender os riscos e não agir por impulso. No fim das contas, a polêmica não é sobre abolir a reserva de emergência, mas sim sobre repensar como ela é feita. Em vez de um valor fixo parado na poupança, por que não uma reserva que também trabalhe para você? A resposta depende do seu perfil, dos seus objetivos e, principalmente, da sua disposição para aprender e assumir alguns riscos calculados. O importante é não deixar o medo te paralisar, nem a ganância te fazer agir sem pensar. Oi!